Oi gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre quando é que Deus começa a trabalhar. É uma coisa que passa muito na nossa cabeça. É uma pergunta que vem muito na nossa cabeça, né? Meu Deus, quando as coisas vão começar a mudar? Quando alguma coisa vai fazer sentido? Quando eu vou ver alguma coisa acontecer? É porque quando a gente está ainda com esses tipos de pensamentos, é porque a gente ainda está extremamente focado em restauração de casamentos. Esses dias foi ontem, se não me engano, uma menina postou no meu, aqui nos comentários de um dos vídeos, assim, quando eu desisti, ela colocou entre aspas, foi quando tudo começou a mudar. E eu até repostei esse comentário dela lá no meu Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, tá, o nome do meu Instagram. Lá eu sempre posto alguns testemunhos que as pessoas me mandam, escrito, que não é por áudio, eu posto lá. O que acontece? Esse desistir que ela quis dizer, eu já fiz um vídeo sobre isso, não é exatamente desistir, mas é desfocar. A gente precisa desfocar da restauração de casamento. E eu sei que às vezes vai parecer assim, Elaine, como eu já recebi mensagens assim, eu tenho a sensação, Elaine, que se eu parar de orar, Deus não vai fazer. Se eu parar de pedir, Senhor, traz meu marido de volta, o Senhor não vai trazer o meu marido de volta. Só que antes mesmo de você pedir alguma coisa para Deus, Ele sabe exatamente o que está no seu coração. Porém, quando você ainda tem esse tipo de coisa, quando você fica desse jeito, você tende a ficar mais ansiosa. Eu falo muito para vocês do dia que eu entreguei a minha restauração para Deus, até o meu e-book, né, que é o Transforme Seu Deserto em um Oásis. Ele é bem voltado nessa área, nesse dia, né, que eu simplesmente entreguei a minha restauração para Deus, porque para mim aquele dia foi um divisor de águas, né? Era o dia que eu estava extremamente exausta, cansada, e falei, Senhor, não quero mais viver como eu tô vivendo. Porque eu não tava vivendo, eu tava vegetando. É como se fosse um coma, que eu fazia as coisas que eram necessárias para sobrevivência, tanto minha quanto dos meus filhos, e o resto era só restauração. Eu via YouTube de canais de restauração, era grupo no WhatsApp de restauração, era só restauração, eu só falava sobre restauração. E aquilo ali estava me consumindo por dentro, eu estava morrendo verdadeiramente por dentro. Eu estava extremamente infeliz, não só com a situação toda que eu já estava vivendo, mas com a minha própria vida. Então, o que eu consegui compreender é que eu precisava primeiro focar em mim. Eu tinha que voltar a aprender a olhar mais por mim, a me amar mais. E foi o que eu falei com Deus naquele dia. Senhor, eu quero aprender a ser feliz com o que eu tenho hoje. Eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho meus filhos, graças a Deus, saudáveis. Eu tive uma gestação, né? O finalzinho da minha gestação foi extremamente turbulenta por conta de tudo que estava acontecendo. O meu bebê não ganhava mais peso. O médico chegou a ficar preocupado. E até eu lembro disso, né? Que eu comentei isso. Até isso meu marido achou que era mentira, que meu marido ele já não me acompanhava nas consultas. E eu lembro que o médico estava realmente preocupado, porque meu bebê na barriga não ganhava mais peso, eu não ganhava mais peso, em plena gravidez, pleno auge da gravidez, né, os últimos meses. E eu contei isso pro meu marido, eu lembro, e quando meu bebê nasceu muito bem, saudável, grande, forte. E eu lembro que até meu marido falou assim, tá vendo só, você disse que ele tava cheio de coisa, tava com medo do bebê nascer, fraco, tá vendo só, tá vendo? Só que aquilo ali não tem nada a ver, aquilo ali foi Deus mostrando que ele tava comigo. Então, eu comecei a querer ser feliz com tudo que eu tava tendo naquele momento, mesmo diante de toda a turbulência que eu tava vivendo, mas foi aí que Deus começou a trabalhar. Só que Deus não começou a trabalhar já trazendo meu marido de volta. Deus começou a preparar o meu
o meu caminho, digamos assim. Eu já falei aqui várias vezes que eu dependia financeiramente a maior parte do dinheiro do meu marido. E eu descansei mesmo em agosto, tá, gente? Mas esses meus trâmites começaram desde junho. E o caminho até descansar verdadeiramente. E eu dependia do meu marido financeiramente. O que eu ganhava era pouco, né? Dava pra suprir muito pouco das minhas necessidades. E Deus me supriu em julho, né? Quando eu fiz isso. Em julho, Deus começou a me suprir financeiramente, para eu não depender só do meu marido, se porventura ele atrasasse, se porventura acontecesse alguma coisa. Eu tinha de onde ali me manter, né? E foi um tratar atrás de outro tratar, sabe? E o que eu quero explicar para vocês é isso. Deus trabalha quando você começa a permitir Ele trabalhar. Quando você começa a entender que a restauração, ela vai ser feita por Deus, né? Esses dias eu tava vendo, foi do Thiago Brunet. Esse comentário foi Thiago Brunet. Ele tava contando a história de Lázaro, né? Que Deus foi lá e ressuscitou Lázaro depois de 3 dias morto e tal. Sendo que quando ele chegou na frente, lá onde estava o corpo do Lázaro, ele falou assim: retirem a pedra. E até o Tiago falou assim, se Deus, Jesus, né? Jesus, ele poderia chegar e fazer, sai pedra. Ele tem poder para isso, ele próprio remover a pedra. E depois ele ressuscitar Lázaro. Mas ele mandou, retirem a pedra. E depois ele ressuscitou Lázaro. Por quê? Retirar a pedra é o que nós, homens, podemos fazer. Ressuscitar o morto, nós não podemos. Então, nós temos que fazer a remoção da pedra, né? Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça o que a gente não pode fazer, o impossível. Nós não podemos ressuscitar uma pessoa. E quando eu falo para você, não vai ser você que vai trazer seu marido de volta, vai ser Deus, é exatamente isso. Deus que vai trazer o seu esposo. Mas para que Deus traga o seu esposo, você precisa focar em você. Você precisa erguer sua vida, levantar sua vida, se olhar, se amar. Como você quer que seu esposo te ame, se muitas das vezes você não consegue mais se amar. Se você não tem prazer na vida. Eu não tinha prazer, antes de eu entrar no deserto, não vou mentir pra vocês, eu não tinha prazer com nada. Meu prazer era sentar no sofá e comer. Meu prazer era o que a gente vai pedir pra comer. E infelizmente existem muitas pessoas assim. E o que você precisa fazer agora é focar em você, encontrar outras coisas pra fazer. Mas na minha cidade, eu recebo muito isso, lá na minha cidade não tem nada pra fazer. Gente, a gente tem uma internet aqui que tem tudo nesse mundo aqui, essa tela que é um mundo de coisas. Existem cursos online, existem coisas online para fazer. Eu já contei aqui várias vezes, né, que eu tava com um bebezinho pequeno quando eu comecei a descansar e eu não tinha como ficar saindo com ele o tempo todo. Eu participei de eventos online que eu, criava aquilo ali na minha mente, a nossa mente, que aquilo ali era um evento. Eu preparava, era uma quinta-feira à noite, todos os dias, né? E eu me preparava o dia inteiro para aquele momento ali, meus filhos estarem dormindo, meu bebê tá dormindo, eu me ficava bonitinha, me arrumava, nem parecia online não, gente, eu só via as outras pessoas, mas a gente estava ali interagindo no teclado. E eu participava daquilo ali como se fosse um evento que eu tava indo, sabe? Aquilo ali me ajudou muito a desfocar. Eu até depois mandei meu testemunho para essas meninas que faziam, era um bingo de semijoias, essas coisas. Dizendo que elas não sabem o quanto aquilo ali me ajudou a me erguer, porque foi uma distração no momento que eu não podia sair de casa. Mas a gente precisa querer, a gente precisa parar de dar desculpas do que não dá, do que não posso, não tem como, e começar a fazer. Porque isso você consegue fazer. Você ir à igreja, você abrir a Bíblia para ler para um bom entendimento, ao invés só de querer ali buscar uma palavra de conforto. Você tá me entendendo? É isso que Deus quer de você.
E ele só vai começar a trabalhar quando você começar a fazer a sua parte. Que aí ele vai e vai fazer o impossível. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.